um resuminho. É, muito obrigado por quem começou a gravar. Muito obrigado. Olá, gravação, tudo bem? Desculpa, eu ia perguntar se eu já podia começar. Então, não perdeu nada a gravação, tá bom? Já começou agora. Tá ótimo. Muito obrigado por ter lembrado. Então, aula de arte medieval, um breve resuminho de Idade Média. Ela é conhecida como o período da Idade das Trevas, né? Só que é um termo bem complicado, porque foi criado no Iluminismo, né? No período da Idade Moderna, justamente para contrapor essa ideia da luz, né? Da iluminação, do século das luzes, com o que antes eles estavam chamando de Idade das Trevas, né? Porque para você ser a luz, você precisa de alguém que seja as trevas, né? E tal. Então, foi uma invenção, mas só que a gente já sabe que no período medieval tiveram diversos avanços científicos, e cada período ele, de acordo com a sua cultura, de acordo com os seus objetivos. Então, isso vai se repetir na arte também, tá bem? E a Idade Média, ela é basicamente, a gente quase estuda de Ásia, África e tal, mas na Idade Média é bem Europa mesmo, e é mais focado na experiência cristã e na França, né? Pouco a gente vê ali o continente africano, os reinos, mil anos, quase. E aí, dois aspectos bem importantes para a aula de hoje, que é a questão da alta Professor, e tá a questão travando. da Baixa Idade Professor, Média, que tá tá travando tra... muito. Professor, tá travando muito. Meu Deus. Tá, eu acho que eu vou ir para um espaço um pouquinho mais próximo da internet. Tá bem? Conseguiram ouvir isso? Eu acho que se você fizer igual o esquema da última vez de fechar a câmera, acho que vai travar menos. Gente, tomara que melhore agora. Mas então, muito obrigado. Então, esses dois períodos, né, de divisão, ele é bem importante, assim, para... Ele é bem importante para... Qualquer coisa vocês avisam, viu, gente? Por favor, pode ligar o microfone e tal. Mas eles são bem importantes para a arte medieval, porque ela vai acabar se dividindo em dois estilos. E aí, um estilo é na Alta Idade Média e o outro na Baixa. Então, na Alta Idade Média, ela vai do século V até o século XI, depois de Cristo, né? Tudo depois de Cristo. E aí, ela é marcada por essa nova sociedade medieval, né? Dos reinos bárbaros, né? Tomar cuidado com essa palavra bárbaros também, né? Que foi um modo que os romanos viram esses povos, né, que são diferentes dele, né, mas assim como a gente tem que tomar cuidado também com as palavras invasões, né, tanto desses povos bárbaros como dos árabes, que não são bem invasões, porque eles já faziam essas, acho que o termo correto mais é migração, eles já faziam essas migrações e tal, então é um longo processo, assim, e não é uma invasão, assim, do nada que fez com que o Império caísse, né, foi um longo processo. Tem o avanço da Igreja Católica, a consolidação desse feudalismo, né? Já na Baixa Idade Média, a gente vai ter o auge do feudalismo, então aquele ponto mais alto, assim, mas a gente também vai ter no final dele a crise e a sua decadência. Então, é um período, assim, bem importante, assim, para a gente pensar a transição. E ele vai do século XI até o século XIV. E tem alguns pontos importantes, como o desenvolvimento de técnicas agrícolas, fortalecimento do comércio, primeiras universidades. Características gerais da arte medieval. Um ponto muito importante é a questão da igreja. Então, a igreja, ela dominava produções culturais, artísticas, científicas.
né? Os monges, eles eram responsáveis, por exemplo, pela manutenção da biblioteca. E aqui, um exemplo que eu posso dar, assim, de produção cultural é O Nome da Rosa. É um livro muito famoso, mas eu tive contato com o filme, e é bem interessante para pensar o período medieval em si, e principalmente as ordens franciscanas e tal, né, essa questão da igreja, porque ela mostra os monges, assim, totalmente nessa questão científica, artística, as bibliotecas e tal. Bem interessante. Tem a questão de heresia também, é bem interessante. Então, tem diversas coisas, assim, diversas formas artísticas, né, desenhos, pinturas, iluminuras, afrescos, que eles utilizam com o objetivo de transmitir ensinamentos bíblicos à população, né? As missas são em latim, a população é analfabeta, então eles precisam dessas questões visuais, né? E não existiu por muito tempo na Idade Média a noção de individualidade, ou seja, os artistas, eles não assinavam suas obras por causa disso, porque as obras eram parte de algo maior. Então, nesse caso, o que era maior? Deus. E então eles não assinavam, mas assim, como o período medieval ele é gigantesco, no finalzinho ali, né, que é a parte gótica, já passa a existir e é super marcante no Renascimento. Virar um Caterine na próxima aula. Bem, aqui agora a gente vai estar vendo sobre a arte bizantina. E a arte bizantina, ela é desse Império Romano do Ocidente. Gente, Ocidente não, Oriente. Ou chamado de Império Bizantino, né? Porque o que aconteceu é que o Império Romano do Ocidente não resistiu, né? Essas migrações e tal, e acabou por se dissolver entre os reinos. Então, o Império Romano do Oriente, que tinha sido criado em 395 pelo imperador Constantino, ele fica uma parte da África do Norte, o sul da Europa, uma parte da Ásia ali e tal, ele acabou por ser, né, continuar com o Império Romano, que todo mundo ali, as duas partes do Império, né, eles se viam como romanos, né, não tem essa divisão, é mais posterior. E, quer dizer, existia essa divisão, mas o que eu estou tentando falar é que todos eles se viam como romanos. E um período muito importante é de 527 a 565 depois de Cristo. É o auge desse império, é o auge da arte bizantina, né? E é governado pelo imperador Justiniano. Algumas características da arte bizantina: a sua majestosidade. A arte bizantina ela é dividida em 3 fases e é arcaica, né? E alguns aspectos dela. Ela vai expressar a autoridade absoluta do imperador, né? Porque o poder é centralizado. É um imperador, né? Então, esse imperador vai ser tratado como sagrado. Ele é um representante direto de Deus. E aqui, a gente vai ver nesse mosaico essa questão aqui. Aqui está o imperador Justiniano, é o mosaico da igreja de São Vital, Ravenna, cidade de Ravenna, na Itália. E ele está com uma áurea, não é você, e essa questão dessa representação sagrada. Eles vão utilizar da lei da frontalidade egípcia, que a Caterina explicou para vocês, né, que essa questão do tentar ligar a câmera aqui, não sei se vai dar, mas que essa questão que algumas coisas elas são representadas de frente e outras de perfil. Então, o meu rosto está de perfil, mas o meu olho está de frente. O meu pé está de perfil, o meu corpo está de frente. Então, essas questões. E aqui na arquitetura, exemplos, né? A Basílica de Santa Sofia, na Turquia, né? Que é esse ponto principal mesmo desse império bizantino. E a Basílica de São Vital, que eu já mostrei um mosaico ali para vocês, que está nela. E esse daqui é a Basílica de São Vital. Então, elas são construídas justamente durante o governo justiniano, né? São muito decoradas. Aqui, um exemplo é um mosaico, né? E o que é um mosaico? São essas várias pedrinhas que são colocadas, né, lado a lado, e elas são geralmente, né, tem esse desenho predeterminado, né, que as pedrinhas elas vão sendo
colocadas ali, e elas são ligadas, né, por gesso, argamassa, por areia e tal. E é uma técnica que está presente em diversas artes, em diversos períodos, né? Desde a antiguidade, gregos, romanos e até hoje. Aqui é uma representação do imperador Justiniano, e aqui é uma representação da sua esposa, a Imperatriz Teodora. Eu acho ela muito interessante, e aqui ao lado está uma parte aqui, né, do, do seu recorte, que ela também está com essa auréola. Mas então, bem interessante sobre a vida dela é que ela foi atriz, mímica, dançarina, comediante, mas também prostituta. E ela teve uma vida política muito marcante, porque ela reconheceu a prostituição como um problema da desigualdade social, e não um desvirtuamento moral, né, que até hoje tem essas questões, né. Por ela ter passado por isso, ela vê que é uma questão de necessidade, né. Então, o que ela fez? Ela criou abrigos para essas mulheres, ela fechou bordéis, ela proibiu a prostituição forçada, né, quando tem alguém lhe controlando, né, e tal. Então, é uma atuação muito grande, né, dela na política. E agora a gente vai ir para outra parte da arte medieval. O Império Bizantino, gente, ele estava presente durante esses 1000 anos, né? E tem diversas características assim da arte dele, mas agora a gente vai falar um pouquinho não desse império, mas um pouquinho mais do Ocidente, né? E tal. Tentar ligar a câmera, vamos ver se vai dar certo. Qualquer coisa, vocês me avisam. Um ponto bem importante são as iluminuras, né? Aqui 2 exemplos, que eu vou falar deles. Eles também são conhecidos como miniaturas, né? Que são pinturas, grafismos, né? E muitas vezes são produzidas por monges, no nome da rosa, inclusive eles produzem, bem interessante, e produção de pigmentos de ouro e tal. E aí eles ilustravam letras capitulares. O que é letras capitulares? É esse segundo exemplo aqui, essa letra gigante aqui. Geralmente aquela letra de livro que começa o livro o parágrafo com a letra gigante. Então, é isso. Cena dos códices, que é um tipo de é um veículo de escrita composto de folhas dobradas costuradas ao longo de uma aresta aqui, ó, na legenda. E manuscritos medievais. E no Oriente também tinha produção de iluminuras, né? Os árabes eles ilustravam manuscritos religiosos, como o Corão, mas eles também faziam narrativas de aventura. E bem interessante isso, porque no quesito Ocidente, eles representavam muito a questão da Bíblia, né? Essas histórias bíblicas e tal. Esse link é bem interessante para quem tiver interesse, porque tem um arquivo enorme de iluminuras, bem interessante, na Biblioteca Digital Mundial. E aqui 2 exemplos. Esses 2 exemplos, eles são de temporalidade diferentes. Então, o primeiro exemplo, ele está ali de 1000, foco na legenda agora, né? Ele foi produzido de 1000 a 1025, ou seja, século XI, né? E, então, o século XI é o quê? É a Baixa Idade Média. Baixa não, gente, alta, né? O começo ali, né? A alta, né, meu Deus? Deixa eu conferir aqui. Ai, sinto muito, gente, eu sempre confundo. Exato. É na alta idade média, né? A alta é bem esse comecinho. A gente pode entender isso também, baixa, como uma questão, né, quando tá caindo esse período medieval e sistema feudalista, né? Mas, então, tá na alta idade média, bem no finalzinho ali dela, né, no século XI, e a segunda já tá no final, quase no final mesmo, da Baixa Idade Média, no final desse período medieval. E os dois, eles representam questões religiosas, que Professor, tá voltando a travar. Evangeliário de Utah, é um códice de Utah, e o segundo é a iluminura da Bíblia de Outreich, Deus, em alemão. Parou de cortar, ou não?
Não parou de travar? Parou de travar? Travou. Agora parou. Voltou. Voltou. Parou de travar. Parou, né? Gente, eu vou ir para um lugar mais próximo ali da internet. Mas ok. Vamos lá. Então, eu vou andando aqui e vou falando. Esse exemplo aí é de uma linguagem alemã, né? E ele está representando, se não me engano, uma parte do Testamento, acho que é o Novo Testamento. E vocês estão me ouvindo? Cheguei aqui no local que eu precisava. Perfeito. Eu não vou tentar abrir essa câmera, só no final. Mas ok. Então, é a representação, né, do Novo Testamento ali. E é o manuscrito ilustrado do Novo Testamento mais antigo ainda existente, em língua alemã. Então, 2 exemplos de luminuras, mas a gente vai ver mais no desenvolvimento aqui da aula. Agora, gente, pega 2 pontos assim, muito importantes dessa aula. Porque acaba que... Lembra que eu falei, né, dessa divisão entre alta e baixa, Idade Média? Por que é tão importante para a arte? Porque cada período tem um estilo principal. E aí, eles são muito cobrados. Porque a arte medieval, ela quase nunca... Tipo, ela cai, sim, em vestibular, mas nunca é um número absurdo de questões, né? E, geralmente, quando cai, é essa questão dos estilos. Estilo românico e estilo gótico. O estilo românico é da Alta Idade Média. Então, a gente vai ver isso na arquitetura, pintura e escultura, tá bem? Nos 2 períodos. A arquitetura do estilo românico, né? Então, ela vigora entre os séculos 11 e 12, então vocês veem que está bem ali no finalzinho dessa alta Idade Média. Isso aqui também está no comecinho da baixa. Então, a temporalidade ali ela é complicada. Mas foca nas características, porque é isso que vai determinar, principalmente. Eles se assemelhavam às construções da Roma Antiga. Então, eles tinham esses arcos romanos encimando as poucas aberturas. Aqui, gente, tem uma imagem que eu tirei do livro de vocês. Eu estou tentando usar mais o livro e tal, o livro, né, de arte, que é separado, e vocês têm acesso, e tal. E está ilustrando. E a abadia de Saint-Pierre de Moissac, na França, que foi finalizada no século X, ou seja, é bem do período da Alta Idade Média mesmo. E tem 2 características dessa arquitetura que é muito importante. A solidez das formas, né, que permitiriam a proteção. Essa característica da solidez, ela já vai demonstrar uma função dessa arquitetura, que é a questão de proteger. É uma questão de ser uma fortaleza. E para diversas questões. Simbolismo a fortaleza divina, sem dúvida alguma, mas também uma questão de fortaleza pessoal, física, porque ele protegia a população em seu interior, né? Quando tinha conflitos, serviam de rotas de peregrinações religiosas, abrigo para fiéis, questões e tal. Então, as paredes são bem grossas, eles são resistentes a incêndios, grossos pilares, né, sustentam, e tem uma característica, assim, bem importante e fácil de lembrar, que é a questão da horizontalidade. Essas arquiteturas, elas são horizontalizadas, ou seja, horizontalizadas é isso aqui, né? É isso aqui. Então, no horizonte, não é vertical, que está semelhante à altura de um prédio, mas assim ao horizonte, o horizonte de um campo gigantesco. Ela não tem muita altura. E eu acho que é isso, essas características. Deixa eu, quando meu computador voltar aqui, a gente continua. Peraí. Acho que foi agora. A pintura. A iluminura também é um tipo de pintura, tá bem? Mas a gente pode falar de outros tipos, como os afrescos.
E eles estavam presentes nessas arquiteturas, porque a arquitetura acaba sendo a principal forma artística desse período, tá bem? Então, a arquitetura é onde eles mais se expressavam, assim, e é considerado o mais envolvido, né? Tá bem? É um ponto também se lembrar. Então, na pintura, por exemplo, eles tinham a técnica do afresco, né, que aparece muito no Renascimento. Né, eles retratavam sistemas sagrados, só que é diferente dos gregos romanos, porque eles não têm a intenção de estudar e representar o corpo humano em detalhes. É semelhante aos egípcios. Eles querem transmitir valores, temas morais. Né? Tem a questão dos vitrais na janela, e uma característica que vocês precisam lembrar é o deformismo. Na pintura e também na escultura, eles apresentam esses personagens assim, quando são mais importantes, eles ficam maiores que os demais. Então, o rosto, a mão e tal, acaba sendo maior. A mão, porque é onde que o gesto da bênção, né? Então, acaba por ficar um pouco maior. E essa questão de ser maior que de mais importância vai transparecer na questão que as virgens são a virgem, né, é maior que todos, os anjos são maiores que os santos e os santos são maiores que nós mortais, tá bem? Das representações. E aqui tem outras características também. Na escultura, a gente não vai ter uma escultura que é basicamente para essa porque tinha uma imagem aqui, agora foi a imagem. Mas então, ela é basicamente para ficar na igreja, tá bem? Nessas arquiteturas. Então, ela é entalhada, e aqui, essa escultura, ela tá presente bem na porta aqui, ó, bem nessa abertura, aqui dessa abadia. Agora, o estilo gótico. O estilo gótico, ele é extremamente importante, acho que ele é o principal, tá bem? Da aula de hoje. E ele é na Baixa Idade Média, então nesse finalzinho da Idade Média. Ele surge no século XII, e o estilo, né? E ele se desenvolve, assim, com a economia europeia, né? Porque, como eu falei, o feudalismo, ele passa pelo auge, mas ele também vai decaindo, então vai formando os burgos, que são as cidades, uma nova classe social que é a burguesia. Então, tem-se abertura para o processo de individualização, baseada no humanismo cristão, como do filósofo medieval São Tomás de Aquino. Então, já tem uma questão ali de aproximação com o humanismo, com a individualização, que são características do Renascimento, tá bem? E um ponto muito importante é que agora não só a igreja ela toma conta das artes, mas agora os burgueses, a questão do dinheiro está muito presente aí, tá bem? Mas ainda o foco é a igreja, a força da igreja. Na arquitetura, ela é chamada inicialmente de estilo francês, porque é onde mais se desenvolve. Mas só que no século XVI, os renascentistas renomeiam de gótico, e é um sentido pejorativo, tá bem? Porque eles acreditavam que tinham sido criados pelos godos, né, que eram um dos povos bárbaros que invadiram a Roma, entre aspas. Bem, ela é utilizada em castelos, igrejas, catedrais, né? A função é igual ao românico. Só que um ponto muito importante é que elas são verticalizadas. Então, não é mais assim como eu mostrei para vocês, assim, horizonte, mas é vertical. Então, assim, tá bem? Então, a altura. E por que a altura? Já traz uma outra função, que é a questão de se aproximarem do divino. Gente, olha para uma coisa, olha as pessoinhas aqui nessa foto. Olha as pessoas aqui. As pessoas, elas são minúsculas em relação à arquitetura, à altura. E é justamente isso que eles queriam. Porque a grandiosidade é Deus. Então, eles olham para essa grandiosidade que está representando o divino. Tá bem? Está fazendo uma glorificação da divindade. E uma característica, assim, bem importante, que é outra que contrapõe com o românico, verticalizada, e a riqueza ornamental. Então, elas são ricas ornamentais, de ornamento, como vitral e tal. Diferente da românica, que é simples, né? Não tem muitos ornamentos. As paredes são finas, é uma outra diferença,
e tal, outras características aí. Aqui um exemplo, isso aqui é a Catedral de Colônia, na Alemanha. E, gente, um ponto que eu queria mostrar aqui para vocês, dar uma ênfase, é das vitrais. Eu vou tentar ligar minha câmera agora, porque tá próximo do final da aula. Não sei se vai dar certo. Vamos lá. Um ponto que eu queria focar agora é os vitrais. São essas janelas, né, enormes, e elas trazem essa questão da iluminação. E já existia no românico, mas ela ganha outro sentido no gótico. Tipo, os vitrais, quando você fala de vitral medieval, as pessoas vão lembrar de vitrais góticos, tá bem? Porque a arte se desenvolve muito. Tem uma questão que o vitral, né, esse vidro, geralmente, ou já pode ter essa cor, já pode ter sido produzido com essa cor, ou pode ser pintado, né, e tinham desenhos assim, né, as narrativas eram bíblicas. Então, aqui não dá para ver nessa imagem, mas quando dá para focar, se vê as pessoas, muito interessante, uma arte assim, eu acho mística, que é esse caráter, né, porque quando o sol, a posição do sol, ela muda, acaba que a cor também muda, então dá esse caráter místico. Esses dois exemplos aqui, essa rosácea aqui é da Catedral de Notre Dame, que vai ser o foco da nossa aula no final, tá bem? E esse vitral aqui, nossa, é maravilhoso também. Eu acho que o meu computador travou, mas eu ainda, deixa eu ver se vai aqui. Aí, foi. Bem, opa. O foco agora é pintura, para a gente terminar esses dois estilos também. Pintura. Na verdade, não, escultura, acabei esquecendo. A escultura, lembra que a gente já falado que ela era bem associada à igreja, né? Ela ainda continua a ser associada à igreja, mas só que não tanto. Tem pessoas que começam, tipo, as esculturas começam a ser em espaço próprio. Ela não tá só na igreja agora, tá bem? Mas ela ainda tem muitas esculturas na igreja. Na arquitetura, não só a igreja, porque a arquitetura é maior do que a igreja. E elas agora estão se aproximando um pouquinho mais do corpo, sabe? Tem uma aproximação assim que o Renascimento vai trazer de cara. E tal. E os nobres começaram a apagar também. Então, os nobres começaram a ser representados. Essa daqui é um exemplo na Alemanha, tá bem? De uma nobre que foi representada. Bem, o próximo agora, para a gente terminar isso, é a pintura. Oh, Deus. Que já está mais próxima desse renascimento também. Tem uma busca pelo volume, é o início da perspectiva, que vai ser o foco também no renascimento, né? Só que tem a questão religiosa, como, por exemplo, que é a Madonna em uma igreja. Mas só que a gente já consegue ver a perspectiva, né? Dá para você ver a igreja gótica ali. É impressionante. E tem a identificação das autorias, tá bem? É um ponto importante para as pinturas, porque elas começam a ser assinadas. Então, a gente já vê essa questão individualizada. Gente, isso aqui não é tão importante para a nossa disciplina. Estou falando que não é importante, pelo amor de Deus. Mas o que eu acho? Eu acredito que vocês já tenham visto um pouquinho, principalmente, não da dança, mas principalmente do teatro em literatura, né? Vocês já devem ter visto na literatura medieval e tal. Mas só trazendo aqui, tem a questão da música, né? Então, tem a questão dos trovadores e dos menestréis. São dois artistas ali desse período que trazem, que são músicos, né? Trovadores, artistas da nobreza, enquanto os menestréis são intérpretes das canções e também malabaristas, saltimbancos, ou seja, eles trabalham nos circos. Isso aqui para vocês darem uma olhada depois. Danças, tem vários tipos de danças. E, por exemplo, um caráter interessante é a dança de roda, que era bem usada assim, no período, bem comum no período. E outro aspecto também é que essas danças mais populares acabaram, com o tempo, sendo pegadas pela nobreza, a nobreza se inspirou nelas e acabou por desenvolvendo, né, nessa dança mais nobre. Que, no caso, a carola, que é uma dança de roda, ela foi se transformando num nome que daria origem ao balé teatro, tá bem? Essa questão da nobreza. Teatro, vocês veem bastante, eu acho que em literatura. Tem dois tipos de teatro nesse período, nessa arte, que é o teatro sagrado e o teatro profano. O profano tem o exemplo das barcas. E aí,
dos altos. Na verdade, eu trago aqui para o Alto da Compadecida, né? No Brasil, o filme, a série, os teatros e o livro do Ariano Suassuna, né? Tanto que eu fiz um teatro aqui durante o ensino médio sobre o Alto da Compadecida. Oh, Deus. Aí. Um aspecto agora, gente, a gente vai entrar mais sobre curiosidades agora que a gente tenta terminar a aula, tá bem? Um aspecto da arte medieval, não tanto da Europa, é a questão dos azulejos. Azulejos é uma questão super, pelo menos aonde eu moro, é uma questão muito presente. E quando você pensa em Minas Gerais, nas questões barrocas, nas questões colonial, o azulejo é muito, né, muito presente. E o azulejo, ele tem uma origem, eu vou ler essa citação aqui. No século VII, durante a expansão islâmica, muitos povos do norte da África aderiram ao islamismo e incorporaram os elementos artísticos dessa religião. Entre esses povos estavam os mouros, que ajudaram na conquista de parte da Península Ibérica, né? Espanha, Portugal. E um exemplo dos elementos provenientes da arquitetura islâmica é o azulejo, né? E que é empregado no Oriente há vários séculos. E também, por causa da questão que eles inspiraram a arquitetura portuguesa, a gente também ganhou esses azulejos. Um ponto agora que eu quero trazer, mais para a gente rir, os bebês medievais. Olha que coisa mais fofa. Eu mostrei isso aqui para minha mãe, ela pegou e falou, nossa, esse é do mal, né? Foi muito fofo. Mas, boa noite, Júlia. Já saiu faz tempo, mas boa noite. Igual os meus professores na graduação, as pessoas já saem assim, ó. E ela, depois de 1 hora, boa noite até. Mas então, é uma fofura esse bebê. Mas por que os bebês medievais eles são representados assim? Eu quero que a gente assista esse vídeo. Nossa, travou um pouco, né? Mas eu quero que a gente assista esse vídeo aqui. Não foca na escrita, não. Foca mais no... Acho que eu vou até tirar o som pra gente ver, para eu tentar falando um pouquinho. Se o meu computador voltar. Mas esse vídeo que é muito interessante porque ele traz várias dessas pinturas, dessas representações desses bebês na arte medieval. E eles são representados, eles não são representados como no Renascimento, gorduchos e tal. No vídeo, eles falam assim, queremos bebês que pareçam precisar de beliscar as bochechas e não de examinar a próstata. Olha só o nível do vídeo. E outra frase que eu achei maravilhosa é, eles têm um rosto que só uma mãe pode amar. Meu Deus, que judiação. Mas é o estilo Benjamin Button, né? São esses bebês que acabam por ter traços muito de adulto, ou não traços tão leves, uma bochecha corada, uma coisinha assim, né? Mas então. Opa, a internet não quer ir. Vou tentar continuar falando aqui. Quase desliguei aqui sem querer. Mas então, olha só essas imagens, gente. Por que que isso acontece? Principalmente porque o período da Idade Medieval, eles tinham outras questões, assim, eles acreditavam em outras ideias. As crianças nessa época, elas são vistas como pequenos adultos. E mais do que isso, vamos dar um foco às crianças bíblicas e a Jesus. O Jesus bebê, ele era conhecido como, ele era baseado no homúnculo. Deixa eu escrever aqui para vocês. Ele era baseado no homúnculo, que é um homem pequeno. É a crença de que o Jesus nasceu perfeitamente formado e inalterado. Então, ele se torna padrão para a representação das crianças, né, no geral. Então, acaba que todas essas crianças acabam sendo representadas assim. Mas não é porque eles não conseguiam representar de modo fofo. Não, é porque eles queriam representar assim, porque eles viam Jesus, bebê, assim. Eles viam um Jesus já formado e tal.
Então, é bem interessante. Vamos para o finalzinho do vídeo, né? Que, por exemplo, os bebês renascentistas, esse bebê fofo, né? Que tem até hoje. E aí a gente pega esse bebê medieval, que é uma graça. É uma fofura. É uma fofura. Mas então, vamos para o próximo. Mais uma brincadeira, né? Para a gente ver essa arte. E aqui, outra representação que eu acho, assim, maravilhosa, que são dos gatos, né? São representados, assim, bem diferente, né? De uma forma bem estranha. Mas lembrem-se, não é porque eles não conseguem representar, mas é porque eles acreditavam, eles viam as crianças e eles viam, principalmente Jesus bebê dessa forma, tá bem? Porque, pensa, olha essa arquitetura, gente. Agora a gente vai ir para o exemplo da Notre Dame. Vamos pensar Notre Dame, tipo, Notre Dame tem uma arquitetura tão impressionante, então não é como se... Opa, não é como se esse povo, eles não conseguiam, esse povo, né? Esses 1 milhão de povos durante esse período de diversos anos, não conseguissem se representar dessa forma, não conseguissem ser artísticos, não conseguissem ter uma arte super desenvolvida. Olha essa arquitetura. Tipo, é uma construção que durou entre 1163 até 1277, 100 anos para fazer uma monstruosidade dessa. Então, assim, não fiquem com esse pensamento de inferior. Ao contrário. E é por isso também que a gente fala que a arquitetura é a manifestação artística mais importante do medieval. Aqui é uma representação de uma iluminura também da catedral. E aqui ao lado é uma foto muito triste, né? Que é o incêndio que ocorreu, se não me engano, foi em 2018. Deixa eu ver aqui, 2019, abril de 2019. Prático. Mas então, já está sendo reconstruído. E é isso. A catedral, algumas curiosidades, né? É um estilo gótico, gente. Olha só essa verticalidade. Imagina uma pessoinha aqui, a pessoa olha para cima, não tem fim essa arquitetura, né? Então, tem também 3 portais, né? Os vitrais, gente, aquele que eu mostrei, aquela rosácea, é isso aqui também. E é gigantesco. E é lindo, né? Ela tem uma grande história, né? Ela foi saqueada durante as guerras religiosas do século XVI, protestantes com católicos. Durante a Revolução Francesa, foi usada como depósito de comida, ela foi esvaziada desses elementos religiosos pela questão, né, iluminista e tal. Só que no século XIX, ela foi restaurada. Por quê? Porque uma obra chamada Notre Dame de Paris, uma obra literária, foi lançada, do Victor Hugo, em 1831. E o Victor Hugo é autor de Os Miseráveis, e ele que cria esses personagens que eu adoro, que é o Cosimo, da Esmeralda, que estão aqui nessa capa dessa animação da Disney, né? O Notre Dame de Paris também foi muito conhecido porque tiveram diversas adaptações fílmicas, e um exemplo é essa animação, mas tem vários, e com pessoas reais mesmo, sabe? Ela se tornou patrimônio mundial desde 1991 e sofreu esse incêndio em 2019, né? Só que a reconstrução, ela está em andamento. E está com uma reabertura aí prometida, a gente não sabe, para 2024, daqui a 3 anos. Eu não vou passar esse vídeo, porque já está no final da nossa aula, mas esse vídeo é bem interessante. Eu não jogo Assassin's Creed, eu não entendo esses jogos, mas o Vini entende, o Vini se entende. Mas, então, o Assassin's Creed, ele tem diversos jogos, assim, e ele traz esses contextos históricos. Acho que o jogo é muito interessante, eu gostaria de jogar algum dia. Por exemplo, ele tem a Grécia Antiga, Egito Antigo, Vikings, diversas coisas, assim. E ele traz um período da Revolução Francesa. E aí tem uma parte do jogo que ele mostra Notre Dame. Notre Dame desse período da Revolução Francesa. Vou tentar passar aqui uma partezinha para vocês, que eu acho que assim, quando ele chega lá no topo,
Então mostra esse personagem entrando nessa igreja, nessa catedral, mostra ele subindo, mostra a rosácea, mostra diversas coisas. E essa parte aqui, quando ele tá no topo, né? E acaba que é bem interessante, porque você acaba por ver toda essa monstruosidade que é a catedral, né? Oh, Deus. Nossa, tem uma parte, gente. Eu vou colocar esse vídeo lá no Classroom e eu vou colocar eu vou colocar os minutos que eu queria mostrar para vocês. Mas essa parte aqui é linda, porque ela acaba por mostrar tudo em volta. Olha só. Olha a monstruosidade, olha o tamanho disso, olha, né? É lindo. Nossa, a aula está acabando e eu queria... Vou mostrar o vídeo para vocês. Vou colocar lá, por favor, se der, sempre vale a pena. Dá para aprender diversas coisinhas. Mas, então... Aqui, gente, é um aviso sobre o simulado de amanhã, que vai iniciar amanhã, né? O simulado vai ter uma questão de arte medieval, e aí é basicamente para pensar estilo românico e o gótico. Mas assim, gente, não fica preocupado com o simulado, não, de questão assim, nossa, resultados, né? Fiz tantos simulados que foram tão complicados, assim, em questão de resultado, mas a gente só consegue, a gente precisa do erro, né? A gente precisa da experiência para a gente crescer, para a gente aprender. Então, essa é uma questão que vai estar aqui amanhã, vai estar presente no simulado de amanhã, né? Que vai até quarta-feira, se não me engano. Mas, se der, façam, porque é um simulado da Unicamp. Não importa, assim, se você não vai fazer a Unicamp, eu faria, porque vocês já estão em Campinas ou na Redondeza, então é interessante, a universidade é gigante, né, muito boa, mas assim, não precisa, você não vai fazer USP, você não vai fazer Enem, não vai fazer Unicamp, eu não vou fazer a prova? Não, faça, porque é mais uma forma de você ir treinando, é mais uma forma de você ter acesso ao conteúdo, tá bem, gente? E não ficam desanimados com o resultado, eu sei que é bem difícil, eu já fiquei, mas a gente tem que criar essa casca mais grossa, assim, e acredite, a gente é uma evolução, a gente vai aprendendo, então os resultados vão melhorando, tá bem? Mas é isso. E a questão de segunda fase é boa, porque a gente vai fazendo a escrita. Gente, a aula acabou, não vou tomar mais tempo de vocês. Muito obrigado, tá bem? Já é 11 horas. Muito boa noite para vocês. Eu vou ficar aqui, caso alguém tenha alguma dúvida, por favor, pode fazer. Também me chama pelo WhatsApp, me manda um e-mail, o que quiser. Eu vou postar as atividades no Classroom, tá bem? Boa noite, bom final de semana. E é isso, tá bem? Acho que pode parar a gravação agora. Boa noite. Eu vou tentar postar, já posto hoje de manhã, amanhã de manhã, tá bem, Ana? Não vou demorar, não. Só que eu acho que não tá chegando e-mail, o que é chato, mas eu vou postar. Se vocês entrarem lá no Classroom, vai estar lá. Que isso, Luiz? Não sei se você joga, mas acho que é bem interessante. Queria jogar. Queria, porque deve ser fera, né? Os outros jogos também da série. Muito bons. Imagina.